Pessoal, vamos entender como é que funciona essa doença aqui, tá? O ciclo de vida da Taenia solium pode ser dois tipos de doença: teníase ou cisticercose, tá bom? Vamos entender então um pouco aí o que acontece no ciclo de vida da Taenia solium. Lembrando que a Taenia solium é quem? Esse animal aqui, esse verme aqui, pertencente à classe Cestodo, que faz parte do filo Plateuminto. Se é Plateuminto, ele é um verme achatado, certo? Na aula passada a gente viu esse, que é o Schistosoma mansoni, que causa barriga d'água, certo? Hoje a gente vai ver a classe Cestoda, que é representado pela Taenia solium ou Taenia saginata. Solium se eu estiver falando do porco, saginata se eu estiver falando da vaca. Ele é um verme achatado que pertence ao filo Plateuminto, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o que acontece nesse ciclo aqui. Ele é um ciclo um pouquinho complexo, tá? Vamos lá, então. Veja. A tênia, né, ela pode infectar tanto porco quanto vaca. Esses dois animais. Mas o porco, ele é muito mais comum a gente encontrar esse verme no porco, porque o porco, ele é um animal que come de tudo. Já a vaca, ela come apenas capim. Então, para a vaca ter esse verme aqui, é necessário que o capim esteja sujo de fezes. Dificilmente a vaca vai comer um capim sujo de fezes, só se ela não vê mesmo. Mas tem, tá? Tem verme do porco, tem verme da vaca. Mas vou focar no porco, que é muito mais comum. Seguinte. O que eu tenho aqui? Uma carne de porco. Essa carne de porco, ela tem que estar mal cozida, mal passada, mal assada, tá bom? Ela tem que estar mal, mal alguma coisa, mal. Ela não pode estar assada, ela tem que estar mal cozida ou mal passada. Você já viu que as pessoas gostam de comer carne quase crua, de churrasco? Pois é. Então, eu preciso de um porco. Eu preciso que esse porco seja caipira, porque porco de granja não vai ter isso aqui. Porco de granja, ele é inspecionado, tá? Pelos órgãos de vigilância ali, né? E aqueles órgãos, eles se fiscalizam para ver se a carne não tem esse verme. Então, eu falo caipira, porque o porco caipira, realmente, ele não tem fiscalização, tá bom? Então, ele pode ser, sim, que tenha o verme. Na maioria das vezes, vai ter esse verme, tá? Então, vamos lá. A carne do porco, mal passada, então, vai ser ingerida por quem? Pelo ser humano. O que eu tenho nessa carne do porco? Eu tenho cisticerco. Cisticerco é o verme... É o verme, digamos assim, a larva do verme adulto. Então, eu tenho uma larvinha pequenininha, tá? Cisticerco é como se fosse o verme adulto miniatura, criancinha. Então, eu tenho cisticerco igual a larva, tá? Este cisticerco pode ser aí, ter o tamanho de 1 centímetro, certo? Então, na carne do porco, eu vou ter cisticerco, que é a larva desse verme adulto. Quando o ser humano consome a carne de porco, contendo cisticerco, essa larva vai ser ingerida, vai parar no intestino do ser humano. Parando no intestino, este cisticerco se transforma em verme adulto. Então, ele cresce ali no intestino do ser humano. Quando ele cresce, ele é hermafrodita, ele não precisa de macho e fêmea para copular, não tá acontecendo cópula. Não tá acontecendo, né, sexo entre aspas, porque cópula é o quê? Sexo, né? Então, cópula, não está acontecendo cópula ali, porque ele é hermafrodita. Então, ele vai produzir tanto o gameta feminino quanto o masculino, esse verme aqui, tá bom? Toda vez que eu falar cópula, vocês têm em mente que é o mesmo que sexo, tá? O termo certo seria cópula. Então, não está havendo cópula ali, era um verme que produz os dois gametas. Beleza, ele tá lá, ele cresceu no intestino, se transformou em verme adulto. Esse verme adulto vai liberar proglotes. Proglotes tem o que dentro? Ovos. Então, esse verme adulto, ele tá dentro do intestino, ele cresce, né, fica ali grandinho e começa a liberar ovos. Os ovos saem aonde? Nas fezes, tá? Os ovos saem nas fezes. Quem pode consumir essas fezes aqui? O porco, né? O porco, ele come de tudo. Ele come até fezes se ele tiver com muita fome. Então, ele come verdura, ele come carne, ele come, né, leguminosas, ele come tudo. O porco come de tudo, tá? O porco,
O porco caipira, se ele estiver andando no mato e algum ser humano, porco, né? Porco entre aspas. Se algum ser humano ali estiver evacuando no mato, ele vai lá e come as fezes, porque é um animal desse jeito, tá? Então, comendo as fezes, o que ele tá consumindo? O que ele tá consumindo aqui? As fezes com os ovos. O ovo vai entrar aqui dentro, vai parar no intestino, vai perfurar o intestino do porco, vai migrar na corrente sanguínea, migrando na corrente sanguínea, vai alojar no músculo. Alojando no músculo, esse ovo se transforma em cisticerco, que é a larva, tá? Ele vai eclodir, né? E vai se transformar em larva. Então, esse ovo, ele pode migrar para a musculatura e para o coração, ou até mesmo para o sistema nervoso. Isso pode acontecer com o ser humano? Pode, tá? Pode sim. Então, o que acontece? O porco consumiu o ovo parou no intestino, né? Perfurou o intestino, foi para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ficou no músculo, tá? Pode ser músculo, pode ser coração, pode ser sistema nervoso. Beleza. O ser humano vai lá e consome a carne do porco. O que tem na carne do porco? O ovo, que se transformou em cisticerco, tá? Então, o ser humano vai lá e consome aquele ovo ali, que se transformou em cisticerco, agora ele é larva, né? Se consumindo essa larva, vai se transformar futuramente em verme adulto lá no intestino. E aí, o ciclo começa novamente, tá? Se o animal, eu tenho dois tipos de doença aqui, cisticercose e teníase. Cisticercose vai ser se eu consumir o ovo. Teníase vai ser se eu consumir o cisticerco, certo? Então, olha só. O ser humano, ele vai estar liberando ali fezes com ovos, não é isso? Vamos supor que esse ser humano aqui, ele é um ser humano, uma pessoa muito porquinha. Então, ele tá lá, evacuou, limpou o bumbum, não lavou a mão direito. Se ele não lavou a mão direito, o que tem ali na mão dele? Ovo. Ovo de quem? Do verme, né? Ele vai lá com a mão suja de fezes e de ovo, que tá nas fezes, vai lá e põe a mão na boca. Jup, pôs a mão na boca. Quando ele põe a mão na boca, ele tá consumindo o que ali? O ovo. O ovo vai passar pelo sistema digestório, vai parar no intestino. Vai parar no intestino, perfurou, né? Ele vai perfurar o intestino. Perfurando o intestino, ele vai migrar na corrente sanguínea e vai parar em algum tecido. Musculatura ou sistema nervoso. No sistema nervoso, aquele ovo eclode, né? Cresce, eclode ali e se transforma em cisticerco, certo? Esse ser humano consumiu o ovo, certo? Consumiu o ovo. Quando ele consome o ovo, ele tem uma doença chamada o quê? Cisticercose, né? Quando consome o ovo, ele vai ter uma doença chamada cisticercose. Agora, se ele consome o cisticerco, ele vai ter uma doença chamada teníase. Teníase, certo? Cisticercose, doença quando consome o ovo. E teníase, doença quando consome o cisticerco, certo? Vamos fazer atividade, portfólio, vale nota. Nota alta, certo? Beijão, até mais.